Eu intitulei a palestra de hoje à noite As Névoas do Tempo. Aqui está uma espécie de pano de fundo cheio de neblina. As Névoas do Tempo vai ser uma palestra sobre Daniel capítulo 2. Eu sou Deus e não há nenhum como eu que declara o fim desde o começo e desde os tempos antigos as coisas que ainda não se passaram. Isaías 46, versos 9 e 10. Portanto, Deus diz, eu lhes contarei, antes do tempo, o que vai acontecer desde o início até o final dos tempos. E em Daniel nós temos uma chave para o livro do Apocalipse. De fato, os dois livros, Daniel e Apocalipse, eles andam juntos. O simbolismo que nós encontramos no livro de Apocalipse é, de fato, tomado emprestado da Bíblia inteira. Mas as imagens são emprestadas principalmente do livro de Daniel. Jesus diz em Mateus 24, quando foi questionado sobre os sinais do fim, que nós deveríamos estudar o livro de Daniel em especial. Afirma isso em Mateus 24, e naturalmente no livro de Apocalipse também diz, bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras do livro desta profecia. Portanto, os livros do tempo do fim, aqueles que têm um esboço de toda a história e revelam os acontecimentos à medida que se cumprem, serão encontrados nestes grandes livros da Bíblia. Assim que Deus declara, eu sou Deus e não há outro, semelhante a mim que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Ou isto é assim ou não é. Agora, há muitas figuras e símbolos usados na Bíblia e podemos nos confundir se não aplicarmos os princípios corretos para o que estamos escutando. Nós temos que aplicar os critérios bíblicos para compreender o que a profecia bíblica nos diz. Não podemos interpretar um símbolo segundo desejamos. Por exemplo, a Bíblia fala acerca de uma besta. Em Apocalipse, fala acerca de uma besta. Fala da marca de uma besta e diz que ela será colocada na mão e na testa. E isso representa a marca da besta. Por exemplo, ora, o que é a besta? Você pode pensar o que você quiser com esta palavra besta. Podem dizer, como muitos dizem pelo mundo afora, a besta é um computador. Falam que há um computador em Bruxelas. Agora, será que a Bíblia diz que a besta é um computador? Sim ou não? Bem, para interpretar, temos que nos limitar aos critérios bíblicos. A Bíblia usa símbolos de animais, usa, por exemplo, leões e ursos e coisas assim. Agora, existem times que são conhecidos como leões. Por exemplo, um time de futebol das Ilhas Britânicas é conhecido como os Leões. Então, será que eu vou poder dizer que a equipe britânica dos Leões vai desempenhar um papel na profecia bíblica só porque são chamados de leões ou ursos? De fato, isso é um time esportivo. Será isso um critério? Claro que não. Temos que usar critérios bíblicos para poder tratar dos símbolos bíblicos. Por isso eu fiz um pequeno dicionário de termos proféticos, em que são definidos na Bíblia, e temos que usar a Bíblia e as definições que ela tem. Por exemplo, linho branco é justiça. Apocalipse 19, verso 8. Porque o linho branco que vistes é a justiça dos santos. Uma trombeta ou um vento são símbolos de guerra na Bíblia. Agora, será que isso tem um sentido profético? A prostituição. Eu pergunto, quantos sermões foram pregados sobre mulheres libertinas e sobre a prostituição, quando na realidade Deus usa esta palavra num sentido profético para se referir à idolatria, ser infiel a Deus. E há um número de textos listados aqui que mostram que a idolatria é prostituição. Deus, Ele mesmo deu uma lição enigmática a Israel. Houve um profeta que se casou com uma prostituta para dar uma ilustração da infidelidade do povo de Deus para com Deus, para demonstrar a infidelidade do povo de Israel para com Deus. Águas e mares na Bíblia representam nações, quando se está falando em sentido profético. As águas que vistes são povos e multidões,
e línguas. Apocalipse 17, verso 5. Uma mulher na Bíblia é uma igreja. Efésios 5, 22 a 24. 2 aos Coríntios, Jeremias, Isaías. Todos eles se referem a este simbolismo da mulher, representando a igreja. Cristo é o noivo. A igreja é sua noiva. Sião é um símbolo do povo de Deus. Isaías 51, 16. E uma besta na Bíblia, em sentido profético, é um reino. Daniel capítulo 7, verso 17 diz: E as bestas que vistes são reinos ou reis. E um rei representa um reino. Portanto, não estamos falando de uma equipe de futebol ou de um computador, mas de um reino. É isso, portanto, se alguém tem uma marca da besta, é porque tem a marca de um reino. É isso que significa. Não pode significar outra coisa. Temos que optar pelo significado da Bíblia. Um chifre na Bíblia também representa um rei ou um reino, assim que de um reino podem surgir vários chifres. Isso significa que o reino se desintegrará em muitos reinos que se levantarão desse reino. A rocha na Bíblia é Jesus. Isto é o que cantamos nos nossos hinos tema. Agora, há uma guerra entre o bem e o mal neste planeta, e se alguém não acredita nisto, basta ligar a televisão e dar uma olhada. E perceberá que há uma guerra entre o bem e o mal. Há uma guerra por cada alma deste planeta. Quer o reconheçamos ou não. Aqui, uma pequena história-chave da Bíblia. É Daniel capítulo 2, no qual o rei Nabucodonosor teve um sonho, e nesse sonho ele sonha com certos acontecimentos que vão se desenrolar. Mas ele se esquece do sonho, e em seguida ele fica muito confuso, e um profeta finalmente lhe explica o sonho. E este sonho, nós podemos nos apegar a alguns pontos muito importantes neste sonho, quanto à história e o tempo. Agora, Nabucodonosor é também conhecido como Nabucodonosor. Foi o grande fundador da Grande Babilônia. O fundador original da Grande Babilônia foi, naturalmente, Nimrod, e em seguida a cidade teve um período de grandeza no governo de Hammurabi, e depois Nabucodonosor a reconstruiu e a transformou na glória dos caldeus, a cidade mais gloriosa que jamais existiu na face do planeta. E Nabucodonosor ficou muito orgulhoso das suas realizações. Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor em 586 a.C. E durante esse período, foram levados prisioneiros para a Babilônia. E dentre eles, foram naturalmente os fiéis hebreus, tais como Daniel e seus amigos. E aqui vemos um relevo dos cativos, sendo levados para a Babilônia, como escravos. Muitos deles, quando os detiveram, foram feitos eunucos, para poderem servir ao rei. Mas, para serem eunucos, pelo resto de sua vida, sem nunca ter a honra ou o prazer de ter filhos. Assim que eram tempos terríveis nesses dias. Estes jovens, de acordo com a história bíblica, foram inscritos nos institutos de ensino superior. Foram à universidade estudar a língua, estudaram a sabedoria dos caldeus. Babi e Lu é o lugar de verão do palácio de Nabucodonosor. Aqui está, por exemplo. E a palavra Babel tem uma conotação muito interessante. Bab-el. Bab é uma porta, um portal, e El é Deus. Portanto, a palavra Babel, Bab-el, um portal para Deus. Esse é o significado. Mas a Bíblia diz que há mais alguém que se chama a si mesmo de porta, e esse alguém é Jesus. Eu sou a porta. Então, Jesus está em realidade dizendo, eu sou Bab, porta,
através da qual é preciso passar para entrar no reino dos céus. Jesus diz, eu sou a porta e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é a porta de entrada para o céu. Babel representa uma outra entrada. Um portal, uma porta por onde alguém tenta entrar no céu por outro caminho. Uma outra porta. Babilu é então um outro portal. O rei era considerado divino nos tempos antigos. Embora os reis babilônicos e assírios não se atrevessem a tanto, eles eram geralmente sumos sacerdotes. Portanto, em Daniel 2, lemos que no segundo ano de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos. Agora, nós temos um problema aqui. Imediato. Estudiosos da alta crítica divergem em versos como este. Pouco conhecimento é uma coisa perigosa. E então a alta crítica se queixa destes textos porque dizem, no segundo ano, no reinado de Nabucodonosor. Mas então, um pouco mais adiante, se diz no terceiro ano do cativeiro de Daniel. E Daniel havia completado os 3 anos de estudo quando isso aconteceu. E Nabucodonosor e esses cativos começaram ao mesmo tempo. Então os críticos dizem, é impossível, Nabucodonosor está no seu segundo ano e os outros estão no terceiro ano? A Bíblia está errada. Como é possível cometer pequenos erros como este? Obviamente, não perceberam que há 2 sistemas de contagem. O hebraico, que é diferente do sistema babilônico. Quando um rei de Babilônia ascendia ao trono, seu primeiro ano não era contado e ficava conhecido como o ano da ascensão. Então, o segundo ano do seu reinado, de acordo com o sistema babilônico, era, na realidade, o terceiro ano. E Deus não reconhece o sistema babilônico quando fala acerca dos cativos hebreus. Ele mantém o seu sistema e qualquer parte do ano é considerada como um ano completo. Qualquer parte de um dia era considerada como um dia completo. Isso explica muitas coisas. Por exemplo, a crucifixão, 3 dias. E 3 dias, e qualquer pessoa que queira analisar dirá, espere um segundo, se Jesus morreu na sexta-feira ao pôr do sol e permaneceu na tumba durante o sábado e regressou à vida no primeiro dia da semana, isso não chega a ser 3 dias, com a nossa maneira de calcular os dias. Mas na mentalidade hebraica, que era uma forma de cômputo inclusivo, ou seja, qualquer parte do dia podia ser considerada como um dia. E como Jesus morreu antes do pôr do sol da sexta-feira, contou-se como um dia. E ficou um dia completo na tumba, o dia 2, e qualquer porção do dia 3, assim que está no registro bíblico, 3 tardes e 3 manhãs. 3 dias e noites. Portanto, não há falhas aqui. Apenas se tem que contar com o sistema correto. E o seu espírito se perturbou e lhe passou o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que lhe declarassem o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse, e vocês sabem que, nos tempos modernos, nós consideramos isso primitivo. Um homem teve um sonho e manda convocar os encantadores, os magos e astrólogos para lhe dizer o que tinha sonhado. Mas isto é o que faziam os reis antigos. Ele ficava rodeado por seus sábios, pessoas com informação privilegiada e com bom conhecimento. E cada uma dessas categorias tinha uma certa função. O encantador, por meio de feitiços, descobriria o sonho. O mago era um ocultista profundo que usaria a comunicação com o mundo oculto para descobrir, e os astrólogos iam olhar para as estrelas e diriam o que haveria de fazer. Trata-se de um costume antigo que ainda se pratica no século presente. Sim ou não? O presidente dos Estados Unidos faz uso desse sistema. Sim ou não? Ronald Reagan não tomava uma decisão sem consultar cada uma dessas categorias. E Nelson Mandela, na África do Sul, não dá um passo sem que o seu xamã venha e lhe jogue os ossos.
e os astrólogos lhe digam o que tem de fazer. E os reis da Europa não são diferentes. Eles são ocultistas neste sentido. Você pode simplesmente estudar o que fazem os reis. O que o rei e a rainha da Inglaterra fazem, por exemplo. E como se comunicam com o mundo dos espíritos para saber o que devem fazer. Acaso não consulta o príncipe Charles, o conde Mountbatten, que já está morto, quando ele tem algo importante a fazer? Nada mudou. Não pensem que esses são costumes antigos. Estes são costumes atuais. E os paralelos nos dizem que as coisas não mudaram muito. Portanto, todas essas pessoas sábias vieram ao rei e disse o rei: tive um sonho que me perturba e quero saber o significado. Daniel 2, 1 a 3. A versão King James, inglesa antiga, diz: estas coisas se passaram diante de mim, não consigo me lembrar, não me lembro. Mas eu sei que era muito importante, então, por favor, se realmente vocês são aquilo que dizem ser, devem me dizer o que significa. E respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me escapou. Se não me fizerem saber o sonho e a sua interpretação, serão despedaçados, e as vossas casas se tornarão em monturo. Os reis antigos tinham muito poder, e quando o rei falava, isso era tudo. Lembram-se do livro de Esther? Se o rei não lhe estendesse o cetro, então qualquer pessoa que entrasse, essa pessoa era morta de imediato. Ela seria morta e morta no local. Era retirada e executada se o rei não lhe desse autorização para falar. O verso 10 diz: os caldeus. Mas quem são os caldeus? Os caldeus eram os eruditos, os que eram altamente qualificados, estudados, os astrônomos, os brilhantes. E temos caldeus hoje em dia. Algumas ordens religiosas concentram os seus melhores intelectuais, as pessoas mais cultas do mundo, em determinadas ordens, que de fato administram muitas das nossas universidades. E as universidades mais reconhecidas do mundo, as universidades mais renomadas que temos hoje no mundo, são regidas por uma categoria de pessoas, hoje em dia, que seria exatamente equivalente aos caldeus de antigamente. Nada mudou. Portanto, esses são os eruditos. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há homem na terra que possa declarar essa palavra ao rei, porque não existe nenhum rei grande e dominador que requer algo semelhante de um mago, astrólogo ou caldeu. Percebem? As diferentes categorias, nenhuma delas é capaz de fazer isso. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Portanto, Deus removeu este sonho da mente de Nabucodonosor para que ele não fosse capaz de recordar. E também para expor toda essa categoria de pessoas. O verso 12 diz: por isso o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Todos. E evidentemente isso inclui Daniel e aqueles que tinham recebido essa educação superior e os seus amigos, porque eles haviam recebido a educação no Instituto de Babilônia, no Instituto Superior. Portanto, todos eles foram condenados à morte. Um dia, só porque não podiam responder ao sonho. Quando Daniel percebeu que todos seriam executados, ele foi até Ariel, o guarda do rei, e disse: há algum modo em que eu possa falar com o rei? E depois que lhe deram permissão, Daniel voltou para sua casa e explicou a questão a seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Misael são nomes muito interessantes os que nós temos aqui. Nós não temos tempo para falar disso em detalhes, mas há até mesmo uma tipologia no nome dos eventos à medida que eles se desdobram. Daniel significa juízo, o juízo do meu povo. Misael, aquele que é o que Deus é. Há analogias muito interessantes aqui. Daniel 2, 17 e 18 diz: e ele os animou a suplicarem misericórdia do Deus do céu com respeito a este mistério, para que ele e seus amigos pudessem escapar da execução juntamente com o resto dos homens sábios de Babilônia.
Esse é o enredo básico por trás desta história. Em Daniel, capítulo 2, versículo 21, nós temos a seguinte declaração: e Deus muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Então, essa vai ser uma história de como os reinos se levantam e como os reinos desaparecem deste planeta. Daniel 2, versículo 4, nos diz a respeito de como o rei é então informado de que Daniel de fato tem uma resposta. Não executem os homens sábios de Babilônia. Levem-me ao rei, e eu interpretarei o seu sonho para ele. Vejam que Deus, na visão da noite, deu a Daniel não apenas uma descrição do sonho, mas ele também deu a solução para o sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, que, é claro, é o seu nome dado a ele em lugar de Daniel, juízo. De modo que todo o livro de Daniel é sobre o juízo. É sobre o juízo final deste planeta. E o juízo dos vários reinos, à medida que estes entram em existência. Beltesazar, Bel, era o deus dos caldeus. Bel, nós vamos falar muita coisa sobre o deus Bel. E ele está muito em moda hoje em dia. Há muitas organizações que se chamam pelo nome de Bel, nos nossos dias de hoje. Também chamado Beltesazar. Você é capaz de me contar o que eu vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel 2, 26. Será que Daniel disse, sim, eu posso? Não, ele não disse. Beltesazar. Belit, deusa. Shar, rei. Uzu, proteger. Então, Belit. Bel é uma divindade masculina, Belit é uma divindade feminina. Mas não importa se é masculina ou feminina, um pode ficar no lugar do outro. Há um pensamento interessante e nós vamos falar sobre ele com mais detalhes no futuro. Daniel respondeu na presença do rei e disse: o segredo que o rei exigiu não pode ser de sábios, de astrólogos, de mágicos, de adivinhadores. É fascinante para mim. Cada uma dessas categorias está sendo usada pelo mundo hoje e pela liderança do mundo de hoje. Mas há um Deus no céu que revela segredos e que dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá. Quando? Nos últimos dias. Daniel 2, 27 e 28. Então, Daniel capítulo 2 é um livro para o nosso tempo. É para o nosso tempo. Ele nos conta coisas sobre todas as épocas, mas o clímax da história, o Daniel, o juízo do meu povo, o juízo final vem em nossa época. Não é surpreendente que as pessoas digam, cortem o Velho Testamento fora, nós não precisamos dele hoje. Bem, Jesus disse, quando vocês virem estas coisas, quando vocês virem a abominação que causa desolação, então que o leitor de Daniel compreenda, falando sobre o futuro, Jesus, ele mesmo aponta para Daniel. E isso tem que ver com o nosso tempo. E ele não recebe o crédito, porque as pessoas não dão crédito a Deus. Vejam vocês que há dois sistemas religiosos neste planeta. Um sistema é centrado no homem e o outro é centrado em Deus. E essa é a batalha pela alma de cada pessoa sobre este planeta. E você ficará surpreso que hoje em dia se advoga uma religião centrada no homem. Você ficará surpreso. Eu vou colocar na tela, um depois do outro, para você, à medida que nós avancemos. Daniel 2:29 diz: enquanto tu te deitavas ali, ó rei, tua mente se voltou para as coisas vindouras, e o revelador dos mistérios te mostrou o que vai acontecer. E isso é basicamente o que ele havia sonhado. Ele viu uma estátua com uma cabeça de ouro, com os braços e o peito de prata e as pernas de bronze. E esta cabeça de ouro era magnificente. 2 braços, os quadris de bronze, as pernas de ferro, 2 pernas. E então os pés de ferro e de barro. E então ele viu uma rocha atirada na direção da terra, que atingiu a estátua e a destruiu. E ela atingiu os pés.
Não foi em outro lugar, ela atingiu os pés. O que esse sonho significa? Bem, a Bíblia é muito gentil conosco, porque ela nos diz exatamente o que significa, e nós não temos que sequer ficar imaginando. Tu viste, ó rei, e ali diante de ti havia uma grande estátua, uma enorme estátua, uma estátua maravilhosa em aparência. Era isso que ele estava sonhando. E tu viste esta rocha descer. Daniel 2, versos 32 a 33. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o seu peito e braços de prata, a sua barriga e as coxas de bronze, as suas pernas de ferro, e os seus pés parcialmente de ferro e parcialmente de argila cozida. Então, se tratava de uma visão do futuro, e ela se relacionava aos dias finais. Enquanto tu estavas observando, uma rocha foi cortada. Prestem atenção, mas não por mãos humanas. Então, essa intervenção não é uma intervenção humana. Mas que tipo de intervenção será? É uma intervenção divina. E ela atingiu a estátua nos seus pés. Por favor, prestem atenção. Ela não atinge a estátua nos quadris. Vocês estão me seguindo? Ela não atinge a estátua nos quadris. Agora, por que eu estou enfatizando isso? Será que isso é importante? Sim, acontece que é muito importante, porque sistemas inteiros de religião no mundo têm a estátua sendo atingida nos quadris, quando a estátua não é atingida nos quadris. A rocha atinge os pés da estátua. E, portanto, com esta pequena e simples analogia, metade das religiões do mundo ficam fora. As religiões cristãs do mundo têm algo errado, seriamente errado. Muito bem, é isso que a Bíblia ensina. Você pode verificar por si mesmo. Ela atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Daniel 2:34. Então, quem era essa rocha? Obviamente, se não é uma intervenção humana, é uma intervenção divina. Então, se você está esperando algum auxílio de alguma superpotência, qualquer que seja essa superpotência, eu tenho notícias para você. A intervenção final é uma intervenção divina, é a segunda vinda de Cristo. Então, notem, o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram esmiuçados. Agora, esperem um minuto. Se esta estátua é sequencial, então, quando você atinge os pés, que são de ferro, e as pernas de barro, e os pés de ferro, e o bronze, os quadris, e a prata, isto é, o peito, e o ouro também, então, é partido em pedaços ao mesmo tempo, e tudo se transforma como palha, palha como num dia de peneiramento no verão. E por que, então, que tudo é destruído quando a pedra atinge apenas os pés? Vejam vocês, se esses reinos ocorrem um depois do outro, então, isso não faz sentido? Claro que faz. Mas somente se a filosofia da cabeça tiver avançado e construído sobre a filosofia do peito e aumentado grandemente na filosofia dos quadris e incorporado à filosofia do ferro e disseminado para o mundo inteiro na filosofia do ferro e do barro. Quando essa filosofia é finalmente destruída, toda a contribuição da história para o reino do outro partido, que é inimigo de Deus, chegará ao fim. Tudo. Será que hoje nós ensinamos a filosofia de Babilônia? Sim, nós ensinamos. Eu tenho uma palestra chamada O Vinho de Babilônia, e vocês ficarão surpresos de quanta filosofia babilônica nós ensinamos. Será que nós ensinamos a filosofia medo-persa? Claro que sim, nós ensinamos. É a religião do mitraísmo que está viva e bem e que está dominando o mundo hoje. Sim, os maiores poderes religiosos do mundo hoje ensinam o mitraísmo. Isso é muito interessante porque faz parte da Medopérsia.
Será que nós ensinamos a filosofia grega hoje? Claro que ensinamos. De onde vocês acham que veio a teoria da evolução? Começou tudo com Aristóteles. Aí começou a ciência moderna. E de onde é que cada pensamento científico do mundo vem? Vem da filosofia grega. E o ferro? Será que nós também ensinamos as coisas de Roma? Claro que sim. O nosso sistema judicial inteiro é baseado no pensamento romano, que incorporou todos os outros. E os pés de ferro e de barro? Eles são apenas os herdeiros de um sistema que já se foi. O vento varreu sem deixar um traço. Isso é muito importante. O vento é um símbolo da guerra. Essa guerra final destruirá totalmente os reinos da terra. Mas a rocha que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha. A montanha é um símbolo na Bíblia de reino. E encheu quanta parte da terra? Toda a terra. Não mais haverá diferentes nações como nós temos hoje. Então, se você tem esperança de que uma dessas nações vá livrá-lo, esqueça. Essa profecia diz que não. Daniel 2:35. Isaías 65:17 diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e o primeiro céu já passou e não é mais lembrado. E então ele interpreta os sonhos. Tu, ó rei, ele representava a Babilônia. Tu és o rei dos reis. É um matiz muito interessante aqui na Bíblia. Nós temos um rei com letra minúscula, um R com letra minúscula. Uau! Há um outro tipo de rei dos reis que tem um R maiúsculo, não um R minúsculo. Quem é ele? É Jesus. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E aqui está outra pessoa que se chama a si mesmo de rei dos reis. E ele era conhecido como rei dos reis. Ele era o rei dos reis, o governador. Será que há outra pessoa hoje em dia que tem esse título? Um título oficial de Rei dos Reis? A resposta é sim. Há um poder hoje tão enorme, tão invasivo, que não nos surpreenderia. O título que ele tem hoje é de Rei dos Reis. A filosofia de Babilônia está viva hoje? Pois o Rei dos céus lhe deu o reino, o poder e a força e a glória. Tu, ó Rei, és o Rei dos reis, com letra minúscula. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro. Outro o quê? Reino inferior a ti. Daniel 2, verso 39. Assim, Babilônia cairá e será substituída por um outro rei inferior. O ouro é um metal precioso. A prata é um metal menos precioso. Mas a prata é mais dura do que o ouro. Então, a filosofia derradeira do Rei dos Reis estava na cabeça de ouro. A filosofia derradeira de Babel, outro portal para o céu, estava no ouro. Ela foi fortalecida no próximo reino, embora se torne mais brutal e menos refinada. O peito e os braços eram de prata. Há dois componentes, peito e braço. E haverá dois componentes no próximo reino. A terra inteira se prostrará aos seus pés. Babilônia nunca deveria dissipar. Nunca deveria ser destruída. Nabucodonosor pensou que ele tinha construído um reino que nunca jamais seria superado. Aqui está uma inscrição que foi encontrada selada por um selo de Nabucodonosor. E ela diz que dure para sempre. Ele não podia imaginar que o seu reino seria destruído. Mas Daniel diz para ele, o reino desaparecerá, o teu reino desaparecerá. E este homem orgulhoso diz, nunca! E o que é que ele faz então? Depois de se humilhar a princípio, mais tarde no seu coração endurecido, ele pensou para si mesmo, nunca eu desafiarei o Rei dos Reis. O meu reino de ouro nunca será destruído, nunca será substituído pela prata, pelo bronze, pelo ferro, ou pelo ferro e pelo barro. Nunca, ele durará para sempre. Construam-me uma estátua de ouro puro, da cabeça até os pés. O que ele estava dizendo? O que ele estava dizendo quando ele fez isso? Ele estava desafiando o Deus dos céus. Ele estava dizendo,
Eu te desafio, eu estabelecerei o meu reino, ele jamais será destruído. É possível que haja um poder hoje que esteja dizendo a mesma coisa? Eu te desafio, eu estabelecerei um reino, ele não será destruído. Será possível? É mais do que possível, é uma realidade triste no mundo que nós estamos vivendo hoje. Portanto, este rei deveria ser arrogante no mesmo nível, mas há um poder igualmente arrogante hoje, fazendo a mesma coisa. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender diante de ti. Se nós fomos jogados na fornalha de fogo ardente, o Deus a quem servimos é capaz de nos salvar dela, e ele nos resgatará da tua mão. Mas mesmo que ele não se disponha a fazer isso, nós queremos que tu saibas, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses. Assim, ele chamou a todos, incluindo os hebreus, que tinham interpretado esta visão para ele. E ele disse: ajoelhem-se quando ouvirem o som da música, da trombeta, e da lira, e da harpa, e todas as espécies de música, ajoelhem-se. Será que a música é hoje um instrumento utilizado para dominar as nações? Sim ou não? Claro que ela é. Então esses três disseram: nós não nos ajoelharemos. E mesmo que ele não nos ajude, nós não nos ajoelharemos. Quem mais disse isso? Jó disse isso. Jó tinha esse mesmo tipo de fé. Jó disse: mesmo que tu me mates, eu ainda te servirei. Uau! Isso é profundo. Então eles foram jogados na fornalha ardente e o que acontece então? As cordas se queimam e os soldados que os atiraram ali são queimados até a morte. E Daniel 3:26 diz: Nabucodonosor então se aproximou da abertura da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí! Porque quando ele olhou ali, ele viu um quarto entre eles que se parecia, nas palavras da Bíblia King James, com o Filho de Deus. O que as outras versões dizem? Elas falam que se parecia com um filho dos deuses. Há uma grande diferença entre essas duas traduções. Daniel 3:28 diz: E Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e que resgatou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a entregar as suas vidas em vez de servir ou adorar a outro Deus, exceto o seu próprio Deus. A história nos conta que Nabucodonosor se humilhou. Vocês sabiam que Nabucodonosor é o único rei pagão que teve o privilégio de escrever um capítulo na Bíblia? Ele escreveu um capítulo da Bíblia, a história de sua conversão. Vocês podem lê-la no livro de Daniel. E Nabucodonosor, eu creio, estará no céu um dia, porque ele se converteu, o seu orgulho se humilhou. Era uma cidade magnificente. Aqui está o emblema de Babilônia, o leão, o jardim suspenso. Ele construiu isso para sua esposa Amorreia, que desejava as montanhas, e eles viviam numa região plana. Ela não estava feliz, então ele disse para ela: eu vou construir uma montanha para você. Aqueles reis daquelas épocas tinham o mesmo poder. Aqui está o famoso portão de Estar. Você ainda pode vê-lo no Museu de Pérgamo. Esses lindos relevos das pedras originais, os escritos cuneiformes que foram escavados, contam a história de Nabucodonosor. Esses portais, para a perplexidade das multidões de povos, com sua beleza eu adornei. Nabonido. Agora, quem era Nabonido? Ele era o pai. E Belsazar, o filho exaltado, a oferta do meu corpo. Ele era pai de quem? Belsazar. Isso não é interessante? Você vê, a alta crítica se divertiu de novo. A Bíblia fala sobre o rei final de Babilônia como sendo Belsazar. E os críticos disseram: ele não foi rei, Nabonido era o rei. Mas o que eles não sabiam, já que eles não tinham as escritas cuneiformes decifradas naquela época, era que Nabonido tinha se retirado para o serviço religioso. Ele era um homem muito religioso. E ele se tornou sacerdote do sacerdócio babilônico. E ele entregou o governo a seu filho. E esta é uma inscrição que nós encontramos. E para Belsazar, o filho exaltado, a oferta do meu corpo, coloca tu nele a adoração da grande deidade em seu coração, que ele nunca ceda ao pecado
que ele nunca esteja satisfeito com a abundância da vida e que possa reverenciar a grande divindade que habita no coração de Belsazar, o meu primogênito, o meu filho favorito. Em 1882, uma inscrição foi encontrada, confirmando que Nabonido tinha deixado o reino para o seu filho. Em 1916, uma inscrição foi encontrada, na qual havia um juramento conjunto de Belsazar e Nabonido. Ali, de novo, os críticos se perderam. Foi provado que a Bíblia tinha razão de novo. Em 1924, eles encontraram uma famosa inscrição: eu conferi o reino a meu filho Belsazar. Que os críticos mordam o pó da terra, que eles beijem a lona. A Bíblia vence, rodada após rodada. E então a Escritura apareceu na parede. E nós ouvimos a história do velho profeta Daniel, que ele foi chamado para interpretar a Escritura na parede. Mene, Deus numerou teu reino, Belsazar, e acabou com ele. Tekel, tu foste pesado nas balanças e achado em falta. E Pérez, o teu reino será dividido e dado aos medos e persas. Muito interessante. 2 braços, medos e persas. E o profeta interpreta uma escrita que foi articulada pelo dedo de Deus contra a parede. Vocês sabiam que na Bíblia somente há 4 ocasiões quando Deus escreveu com o seu dedo? A primeira vez ele escreve os 10 mandamentos com o seu dedo, a Bíblia fala. Ele os escreveu em 2 tábuas de pedra. E Moisés as quebrou quando ele desceu e encontrou os israelitas na idolatria. Então ele mandou cortar novas pedras. E de novo Deus escreveu nelas com o seu dedo que ele havia escrito nas primeiras. E então aqui em Babilônia, na queda de Babilônia, Deus escreveu com o seu dedo. Porque Deus queria ter certeza que todos compreenderiam o fim que ele daria à Babilônia. Ele escreveu com o próprio dedo. E no final a Bíblia diz, há um outro tipo de Babilônia, no livro do Apocalipse, que também chegará ao fim da mesma forma, com certeza. E qual é a 4ª vez em que Deus escreveu com o próprio dedo? Jesus escreveu com o próprio dedo na areia. É interessante, é o único registro que nós temos de Jesus escrevendo alguma coisa com o dedo. Mas Babilônia não estava disposta, e em Jeremias 51:9 nós teríamos curado Babilônia, mas ela não pôde ser curada. Apocalipse 2:21 diz, eu lhe dei tempo para se arrepender de sua imoralidade, mas ela não estava disposta. Aí está a antiga Babilônia. Aqui está a Babilônia moderna. Quem é a Babilônia moderna? A Bíblia menciona o nome de Ciro, 150 anos antes do seu nascimento. O profeta Isaías, no capítulo 45, diz, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja destra eu segurei, para submeter as nações diante dele. Eu exporei os lombos dos reis, para que se abram diante dele os 2 portões, e os portões não serão fechados. A Bíblia prediz que este rei Ciro viria, e que ele os libertaria. A Bíblia o chama de ungido. Vocês sabiam que a Bíblia usa essa terminologia para Ciro e também para Jesus? Então esse rei pagão, que traria um fim para a Babilônia, é usado como tipologia do grande rei, que virá e trará um fim para a Babilônia dos últimos dias. É uma analogia interessante, muito interessante. Aqui está o cilindro de Ciro, com toda a história, na escrita cuneiforme, de como aconteceu. Eu sou Ciro, rei do mundo, o grande, rei de Babilônia, rei da Suméria e da Acádia, rei dos 4 cantos da terra, filho de Cambises. Quando eu entrei em Babilônia como amigo e ascendi ao trono entre aclamações de júbilo no palácio do governador, os meus soldados inumeráveis peregrinaram por Babilônia em paz e sinceridade. Eu proibi a violência e o terror em toda a Suméria e Acádia. Eu lutei pela paz em Babilônia e em todas as outras cidades. Eu aboli
o trabalho forçado para os cidadãos de Babilônia. Eu os ajudei a restaurar as suas casas destruídas. Eu os acomodei de novo em um lugar pacífico. Eu preservei a moradia de patos e pombas. Vejam que Deus também vai ser um restaurador de todas as coisas. Os exércitos entraram debaixo dos portões de Babilônia. O rio foi redirecionado e eles entraram por debaixo dos portões. Deus muda os tempos e as estações e remove reis e estabelece reis. E é Ele que dá sabedoria aos sábios e conhecimento àqueles que não têm conhecimento. Isso levou o reino de Babilônia ao fim. E agora, o próximo reino deveria aparecer. E nós trataremos disso na próxima sessão. De 539 a 331 a.C. O próximo reino a dominar a terra, os Medo-Persas. Eles vieram depois de Babilônia. Em Daniel capítulo 2, verso 39, nós lemos a respeito deste reino. Então, um outro reino, um terceiro reino de bronze, se levantará sobre a terra. Esse é o próximo a aparecer. Eu estou persuadido de que não havia nenhuma nação, nenhuma cidade, nenhum povo que o seu nome não tenha alcançado. Parece ter sido uma mão divina que presidia tanto sobre o seu nascimento quanto suas ações. Assim, a Bíblia descreve o surgimento do Império Medo-Persa e sua queda diante do poderoso rei Alexandre o Grande, que destruiria este exército. Você sabia que Alexandre o Grande destruiu o exército Medo-Persa com um exército de apenas 45 mil soldados? E os Medo-Persas tinham um exército de 1 milhão de soldados. Ele os esmagou. Ele era um grande estrategista e ele sabia exatamente o que fazer. Portanto, o Império Grego veio depois do Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa contribuiu para a religião de Babilônia. Ele pegou a religião de Babilônia, refinou-a no sistema do mitraísmo, que é passado de geração a geração, e o mitraísmo então ressurge muito tempo depois como uma religião proeminente da elite de Roma. Essa é uma história muito interessante, mas a filosofia grega foi a maior base para muitas filosofias do mundo hoje. Então, os gregos vieram depois do Império Medo-Persa. Finalmente, depois do Império Grego, Daniel 2:40, houve um quarto reino, forte como ferro. Agora, se nós olharmos os soldados daqueles dias antigos, a Grécia e Roma nos proporcionam uma comparação interessante. Aqui está a armadura dos soldados gregos. Notem que ela é de bronze. E então veio o soldado romano. Aqui está um legionário romano. E qual era a sua armadura? Era de ferro. Isso não é interessante? Até nisso o simbolismo é fascinante. Então, nós fazemos uma mudança do bronze para o ferro e o legionário tinha essa armadura fantástica. Eles tinham este pequeno cinto aqui na frente para proteger e o escudo que os protegia até os ombros dos soldados. E vejam como a sua espada é compacta. Eles formavam uma força tremenda. E é claro, o poder de Roma não encontrou nenhum paralelo. O ferro é mais duro do que o bronze. Roma foi mais poderosa no seu poder do que os gregos. Aqui estão algumas ruínas do Império Romano. O quarto reino será forte como o ferro, pois assim como o ferro esmiuça e quebra todas as coisas, partirá tudo em pedaços, destruirá tudo, conforme Daniel 2:40. Então, este é um reino cruel. Será que os romanos foram especialmente cruéis? O que eles faziam quando alguém discordava deles? Eles as crucificavam. Isso é algo muito duro. Na queda de Jerusalém, ao longo do caminho havia inúmeros crucifixos. Todo mundo foi crucificado. Você não se metia com Roma? Em 22 de junho de 168 a.C., na Batalha de Pídina,
Perco, rei da Macedônia, foi completamente esmagado pelos exércitos de Roma. Neste dia pereceu o império de Alexandre o Grande. 144 anos após a sua morte. O famoso historiador Edward Gibbon diz: as imagens de ouro, prata e bronze serviam para representar as nações e os seus reinos, que foram sucessivamente esmiuçados pelo ferro da monarquia de Roma. O mundo inteiro concorda que o ferro foi o império de Roma. No segundo século, Hipólito escreveu acerca de Roma: alegra-te, bem-aventurado Daniel, tu não cometeste um erro sequer, já o ferro nos governa a todos. Você sabia que quando Alexandre o Grande marchou em Jerusalém, os escribas marcharam ao seu lado com a Torá e disseram a ele: tu reinarás. Daniel disse: tu conquistarás. E por causa disso, Alexandre não destruiu Jerusalém, apenas a incorporou ao seu reino. A Bíblia diz: antes do tempo, quem governará? Agora, muitas vezes um crítico já apareceu e disse: mas certamente Daniel deve ter vivido depois dos eventos. A Bíblia, sem dúvida, está errada. Você sabe que a Bíblia também foi vindicada a este respeito? Porque os rolos do Mar Morto contêm porções do livro de Daniel, exatamente na parte em que ele muda do hebraico para o aramaico. Aquela pequena porção está ali. E quando eles estudam o aramaico, e eles pensavam que era um aramaico tardio, mas o que eles descobriram nos rolos do Mar Morto? Que era o aramaico da Medo-Pérsia. Então, o livro de Daniel é autenticado também por essa razão. E em relação aos eventos que ele descreve. O livro de Daniel foi escrito antes dos eventos. Então, este poderoso reino de Roma veio para destruir. O historiador Charles Rolland diz: eles, os romanos, conquistaram indiscriminadamente todas as províncias e reinos. Em outras palavras, eles não impuseram nenhuma limitação aos seus vastos projetos, além daquelas que os desertos e os mares tornaram impossíveis de conquistar. Então, de 168 a.C. a 476 depois de Cristo, a monarquia de ferro reinou suprema. Agora, havia duas pernas de ferro, e isso é interessante. Roma foi dividida em duas metades, o Império do Ocidente e o Império do Oriente. E o imperador, por muitos anos depois de Constantino, governava do Oriente, o Império Bizantino. Ele governava todo o reino. Mas Roma Ocidental seguiu um outro caminho. Uma história muito interessante que nós temos. Assim como viste, diz Daniel 2,41, que os pés e os dedos eram parte de argila queimada e parte de ferro, então, há elementos de Roma nos pés e nos dedos, sim ou não? Claro que sim, há esses elementos. Então, este será um reino dividido. Será que o mundo está tentando restaurar o Sacro Império Romano? Sim ou não? É isso que significa a unificação da Europa. Você já pensou sobre isto? Trata-se de um reino dividido. Daniel 2,42 diz: assim como os dedos eram parte de ferro e parte de argila, então este reino será parcialmente forte e parcialmente fraco. Será que a história provou que as nações da Europa eram às vezes fortes, mas às vezes eram fracas, e às vezes um reinava e às vezes outro reinava? Será que a Alemanha já não foi poderosa um dia e a França e a Inglaterra também? Sim ou não? Será que os dinamarqueses não governaram por um pouco? Será que o Império Austríaco não entrou no palco como um grande reino? Claro que sim. A história provou que isso é verdade. Como argila nas mãos do oleiro, assim sois vós em minha mão, ó casa de Israel. Alguns desses reinos foram arrogantes, mas eles seriam divididos. E eles seriam divididos em 10. É isso que a Bíblia diz. Havia 10 dedos. Agora, esses 10 dedos são muito interessantes. De onde é que vêm os 10 dedos? Do Império Ocidental ou do Império Oriental?
Esta é uma pergunta importante e a Bíblia nos diz bem claramente que os dedos surgiram do Império Ocidental e que o Império Ocidental exerceria uma influência sobre todo o mundo. Será que o Império Ocidental exerceu mesmo essa influência sobre todo o mundo? Sim ou não? Claro que sim. Foram o conhecimento europeu e a sabedoria europeia que foram transportados para o mundo inteiro. Foram os europeus que conquistaram a América do Sul. E das nações da Europa Ocidental surgiram os Estados Unidos e o Canadá. E eles incorporaram todos os elementos dessa sabedoria, dessa filosofia. Foi a ideologia ocidental que surgiu da Europa e que está controlando todos os eventos do mundo. As superpotências de hoje, todas elas, nós podemos ligá-las, todas elas, às raízes da Europa Ocidental. Mas quem eram esses anglo-saxões, francos, alemanes, lombardos, ostrogodos, burgúndios, visigodos, suevos e vândalos? Quem eram eles? Esta é a divisão do Império Romano Ocidental. E notem que há uma nação muito interessante que hoje nós conhecemos como ostrogodos. E há uma outra nação aqui que hoje nós conhecemos como visigodos. E havia os burgundos, e os francos, e os anglo-saxões, e os romanos tiveram uma aliança muito forte com eles há algum tempo. Os ostrogodos e os visigodos, eles tinham uma religião um pouco diferente do resto da Europa. E houve muitas guerras mesmo que foram travadas sobre esta questão. Os alemães hoje são os alemães. Os alemães são os descendentes dos alemães. Os suíços são os burgúndios. Os franceses são os francos, os italianos são os lombardos, os ingleses são os saxões, os portugueses são os suevos, os espanhóis os visigodos. Mas 3 desses povos, os érulos, os vândalos e os ostrogodos, estão extintos. Os ostrogodos, os últimos a serem destruídos, uma nação muito poderosa que controlou todos os eventos em Roma. Eles governaram a própria Roma. Os visigodos estavam na Europa e eles tinham uma religião diferente. Houve muitas guerras mesmo, travadas com a Espanha. A Espanha se dividiu. Ela ficou terrivelmente dividida em norte e sul. E houve um terrível derramamento de sangue na Espanha. Mas os érulos e os vândalos e os ostrogodos foram totalmente destruídos. A história nos diz que esses 3 povos foram destruídos porque eles tinham uma filosofia ariana. Isso significa que eles pregavam a ideia de que Cristo não era divino e por isso eles teriam sido destruídos. Mas nós temos informação apenas de uma fonte. Todos os seus escritos, tudo que eles escreveram, foi destruído. Todas as suas bibliotecas foram queimadas. Então nós não sabemos exatamente o que eles criam. Para falar a verdade, os ostrogodos provavelmente receberam sua religião da Palestina. E eles tinham uma forma muito pura de cristianismo que se baseava na Bíblia. E foi por isso que eles foram destruídos. Mas eu não tenho tempo para falar sobre isso hoje. Então vamos nos concentrar nesta profecia. E onde tu viste ferro misturado com barro, eles se misturarão entre si com a semente dos homens. Então, originalmente, quando Roma caiu, ela ficou dividida em 10. 3 deles foram eventualmente destruídos. Eles tentaram se unir novamente por intermédio do casamento. Mas eles não se unirão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, os grandes reis da Europa tentaram unificar a Europa através do casamento. E assim, a rainha Diana e o rei Frederico tentaram, de todos os modos, fazer uma aproximação entre essas nações. Aqui está o castelo de Frederiksburg. Ali, reis famosos e rainhas famosas governaram. Onde tu viste o ferro misturado com o barro, eles se misturarão entre si e com as sementes dos homens. Mas eles não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Aqui você tem a famosa rainha Vitória, uma rainha cristã. Vocês sabiam
que a rainha Vitória, ela não era inglesa? Vocês sabiam que ela era alemã? Vocês sabiam que no leito de morte ela falou alemão quando ela estava morrendo? A sua língua materna voltou? Ela era uma rainha alemã. E o rei cristão da Dinamarca e a sua descendência se misturaram com as sementes dos homens. Todas as nações se uniram, elas estavam juntas. Então, reis diferentes tentaram reunificar os reinos. Aqui você tem o Papa coroando Carlos o Grande, Carlos Magno, rei do Sacro Império Romano, porque supostamente ele tinha conseguido reunificar a Europa e por isso a coroa foi parar na sua cabeça. Mas o reino sucumbiu e se dividiu. Então, por um breve momento, eles se uniram, mas depois eles se separaram. E então o reino de Carlos e o reino de Luís e todos os reinos da terra e os grandes reinos que tentaram reunificar a Europa. E então veio esse francês, Napoleão Bonaparte. O seu irmão era um grão-mestre da maçonaria da Espanha. E isso é interessante, ele era um grão-mestre. E todos eles tinham conexões internas. E ele queria reunificar a Europa. E na Batalha de Waterloo, bem, ele encontrou a sua destruição. É uma história interessante. Nós vamos falar sobre isso em mais detalhes posteriormente. O que nós ouvimos não é necessariamente a verdade. Aqui está Napoleão sendo levado ao exílio. Napoleão disse: eu queria fundar um sistema europeu, um código de leis europeias, uma corte europeia de apelos. Haveria apenas um único povo em toda a Europa. A Europa logo se tornaria uma única nação. Ele tentou unificá-la. 30 anos depois de Waterloo, o doutor Thomas Arnold disse: a libertação da Europa do domínio de Napoleão não foi efetuada nem pela Rússia, nem pela Alemanha, nem pela Inglaterra, mas pelas mãos de Deus. Qual era o principal adversário deste tremendo poder? Quem resistiu a ele e o destruiu? Ninguém. E ninguém mais, a não ser a manifestação direta da interposição de Deus. Isso é interessante. Napoleão tinha uma artilharia pesada e ele teria vencido qualquer artilharia dos ingleses, por exemplo. Mas naquele dia, de repente, uma chuva fina caiu e toda a artilharia pesada se tornou encharcada na lama. E eles não conseguiam mover aquela artilharia pesada, atolada na lama. E então a artilharia mais leve dos ingleses, das outras forças, foi o que era necessário para dar-lhes um golpe mortal. Então, quem venceu a batalha? O clima ou a artilharia? É uma coisa muito interessante o que os políticos do passado disseram. A história geralmente fica do lado das artilharias mais pesadas, mas há um Deus no céu que revela segredos e que revelou ao rei Nabucodonosor o que aconteceria nos últimos dias. Este é um versículo interessante em Daniel 2:28. Que fala a respeito dos últimos dias. Bem, se você ler sua Bíblia, você verá como os eventos foram preditos, como um reino depois do outro faria guerra, e que os próprios eventos finais trariam nação contra nação, reino contra reino, e haveria guerras, fomes de todos os tipos, os corações desmaiariam de medo. É isso que a Bíblia fala. E o próximo evento será, diz Mateus 24 e Lucas 21, a vinda de Cristo em glória. A pedra trará o fim para todos os reinos da terra. Bem, este é o Kaiser Guilherme. Ele tentou colocar um fim à divisão. E aqui está uma história muito interessante e verdadeira. Em uma catedral na França, em Metz, há uma estátua do lado de fora da catedral. Ali está a estátua do profeta Daniel, com o dedo apontado para um rolo. Uma profecia muito interessante. Aqui está o profeta e o Kaiser Guilherme estava preocupado com esta estátua. E um dia a catedral precisava de reparos. O teto havia cedido e tinha que ser substituído. E então eles pediram ao Kaiser Guilherme o dinheiro para reparar a catedral.
Kaiser Guilherme disse o seguinte: vocês têm uma estátua na frente da sua catedral, uma estátua de Daniel. Então, obviamente, ele sabia o que Daniel havia dito. E, obviamente, ele estava incomodado pela profecia. Então ele disse: eu lhe darei o dinheiro para consertar a catedral se vocês arrancarem a cabeça da estátua. Vocês se lembram que, naquela época, as estátuas eram feitas em partes, e ele pediu que colocassem a sua cabeça no lugar da cabeça da estátua. Vocês acham que eles fizeram isto? Eles fizeram, claro que eles fizeram. Eles colocaram a cabeça original de Daniel no arquivo e eles substituíram o teto. Enquanto a cabeça do Kaiser Guilherme estava nessa estátua, o que ele estava tentando dizer? Ele queria ser como Nabucodonosor. Ele estava dizendo: eu não me importo com o que o seu profeta disse, eu unificarei a Europa. Essa é uma fascinante história. Bem, aqui está ele morto. Bem, este não é ele, este é o cachorro dele. Senta. O seu cachorro acompanhou o Kaiser durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. E então, eventualmente, uma outra surgiria. Daniel 2:21 diz: e ele cuida dos tempos e das estações, e remove reis e estabelece reis. E se você, Kaiser Guilherme, pensa que você pode colocar a sua cabeça na estátua de Daniel, dizendo: eu farei isso do meu modo, e tu, Deus, não terás qualquer influência sobre isto, você vai morrer e isso não vai acontecer. E houve um outro homem, e sua história é também fascinante. Aqui está esse outro homem. Vocês acham que ele compreendia as profecias de Daniel? Vocês acham que ele se interessava por isso? Adolf Hitler se interessava pelo mundo oculto como ninguém antes dele. Havia dois governantes que se interessavam muito pelo ocultismo. Um era Napoleão. Napoleão enviava exércitos inteiros ao Egito para tentarem descobrir de onde vinha o poder de Faraó, quando este arremessou o seu cajado e ele se transformou em cobras. Vocês sabiam disso? E o que os franceses descobriram no Egito? A Pedra Roseta, por meio da qual todos os hieróglifos foram decifrados. Isso não é uma história impressionante? E eles estudaram os segredos do poder dos egípcios no mundo do ocultismo. Este conhecimento é incorporado nos livros herméticos. Eles estudaram a origem de Cão, Hermes, filho de Her, filho de Cão, e o conhecimento do ocultismo, e compilaram volumes inteiros sobre a história do Egito. Este homem aqui era um ocultista de primeira ordem. Ele era um iniciado no sistema do ocultismo. Vocês sabiam que toda a SS foi construída em princípios do ocultismo? Vocês sabiam disso? É interessante que ele também enviou um exército inteiro. Sabem para onde? Para o Egito. E vocês sabiam que os arqueólogos alemães fizeram escavações inteiras sob a proteção de Rommel? Foi assim que eles juntaram o conhecimento dos iniciados, o conhecimento dos princípios ocultos. E esses princípios determinam quem vai ser rei e quem vai governar nos nossos dias. Eu vou falar sobre isso numa série inteira de palestras. Adolf Hitler sabia as profecias de Daniel. Como é que ele sabia? Ele deu uma instrução muito interessante. Ele entrou em contato com a catedral em Metz e disse: vocês se lembram da cabeça do Kaiser Guilherme naquela estátua? Retirem a cabeça. Coloquem a cabeça de Daniel de volta. O que ele estava dizendo? A cabeça de Daniel voltou para a estátua. Ele estava dizendo: com ou sem cabeça, eu unirei a Europa. Uau! Que coisa fascinante! A história é mais fascinante do que nós acreditamos. Se você estudar o mundo do ocultismo e se você souber que ele tem influenciado os nossos grandes líderes políticos no passado, você ficará surpreso. E Adolf Hitler entrou em cena. E aqui está o símbolo que é usado, a suástica, que é o símbolo da adoração do sol. É o símbolo de Lúcifer.
é usado pela sociedade teosófica que diz: Lúcifer é o verbo, a serpente, o Salvador. Exatamente o mesmo símbolo é usado pela teosofia. Será que a teosofia está morta? Claro que não. A teosofia está bem viva e forma o tema central das grandes potências que governam o mundo de hoje. E eu vou mostrar para vocês algumas dessas coisas nas próximas palestras. Isso é coisa interessante. A águia, usada como símbolo da divindade. Vejam vocês que a Bíblia usa a águia como símbolo de Deus. Como uma águia se levanta, eu te acolherei debaixo das minhas asas. Este é o símbolo de Deus. Lúcifer quer ser semelhante ao Altíssimo. Ele toma a simbologia da águia e a torna o símbolo do Egito, de Horus. Fascinante. E ali está ela, a águia com a suástica. E a suástica pode ser canhota ou pode ser destra. Se ela é uma suástica canhota ou destra, isso não faz a menor diferença. Ela representa a divindade em sua forma maligna e em sua forma iluminada, ou em sua forma masculina ou em sua forma feminina. Não importa qual a suástica você use. As sociedades secretas hoje usam uma imagem espelhada e dizem, mas não é outra coisa. O budismo usa esse símbolo. No budismo, o pé de Buda tem suásticas debaixo de cada dedo. É uma imagem espelhada, mas não faz diferença. Simplesmente se adora o outro sexo da divindade. Então, o que está acontecendo no mundo? Há uma agenda por trás dessas cenas? Winston, será que ele era membro de alguma sociedade secreta? Sim ou não? Sim, ele era. Isso não é fascinante? Será que Stalin era membro de uma sociedade secreta? Sim ou não? Sim, ele era. Bem, talvez agora os jovens aqui não achem mais a história uma coisa tediosa, não é verdade? Hoje eu sei que ela é fascinante quando eu consigo montar o quebra-cabeças. Com respeito à Primeira Guerra Mundial, Winston Churchill disse, depois do final da Primeira Guerra Mundial em 1914, houve uma profunda convicção e uma esperança quase universal de que a paz reinaria no mundo. Depois da Primeira Guerra Mundial, isso é interessante. Bem, será que algum desses líderes... Será que o Kaiser Guilherme, ou Napoleão, ou Luís, ou Carlos, ou Hitler, será que algum deles foi bem-sucedido? Não. A Europa se tornou mais dividida após a guerra do que antes. Mas essa divisão era enganosa, como vocês verão. E então os muros caíram e os impérios começaram a ruir. E os grandes povos do mundo, de Lenin e de Stalin, que haviam assassinado milhões de pessoas por razões clandestinas, de repente, esses impérios ruíram. Die Mauer muss fallen. O muro deve cair. Todos os grandes líderes, de Lech Walesa a esta senhora aqui, Margaret Thatcher, a Khrushchev, Gorbachev e as rainhas, será que eles pertenciam a sociedades secretas? Pertenciam? Quem é a cabeça dos Bilderbergers? Quem é a rainha dos Bilderbergers? Aqui está ela. Isso é muito interessante. Será que existe alguma coisa como a Fundação Gorbachev, que tem a sua sede em Nova York? Sim, existe. Coisas muito interessantes. E então, o fundador da KGB cai. Um símbolo cai. Será que cai mesmo? Quem governa a Rússia hoje? Quem é o cabeça da Rússia hoje? Putin. O que ele era? Ele era o cabeça da KGB. Vejam que coisa interessante. Então, você remove um símbolo e as pessoas pensam que a opressão acabou. Quando a opressão não acabou nada, ela simplesmente mudou de roupa. É como um camaleão, muda de cor, mas na essência ela permanece a mesma. E o Deus dos céus, será que ele está observando? Sim, o Deus dos céus está observando. Ele nos disse antes do tempo que aconteceria. A União Soviética não mais existe. As 3 repúblicas se uniram. Bush precisa redescobrir o tempo, blá, 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 blá. Lendo o futuro da Europa, será que nós todos podemos nos dar bem? Nas mãos do povo.
A união é mais do que simplesmente monetária. Mar de problemas. A moeda atrapalha a união da Europa. Leland Stowe disse: Deus deu à humanidade uma sentença suspensa, mas seus dias de graça serão temivelmente curtos. O Rei dos céus estabelecerá um reino que nunca será destruído. Ele esmiuçará e consumirá todos os reinos e durará para sempre. Agora, eu quero que vocês pensem seriamente hoje à noite. Todos vocês que estão presentes aqui, será que o mundo está pregando que nós estamos indo em direção a um reino de paz? Sim ou não? Sim, mas será um reino mundano. Onde querem estabelecer um reino final de paz? Alguns querem em Jerusalém, estão brigando por causa dela. Mas o que Deus diz? Ele trará um fim a quê? A quantos reinos desta terra? A todos eles. É isso que Deus diz, a todos eles. E ele estabelecerá o seu reino. Vocês acham que Deus precisa de exércitos terrenos para fazer isso por ele? Todos os que caírem naquela pedra serão arrebentados, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. É isso que a Bíblia diz. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21:4. Nós não devemos nos enganar, não devemos crer que as potências da terra vão conseguir alcançar o seu objetivo, o objetivo pelo qual estão lutando. Elas não vencerão. Parecerá que elas alcançaram. E como é que nós sabemos disso? Porque a Bíblia diz: quando eles disserem paz, paz, quando todas as nações da terra disserem isso, quando parecer que elas alcançaram o seu objetivo, o que a Bíblia diz que vai acontecer então? Destruição repentina. E de quem virá essa destruição? Ela virá de Deus. E por que será que o Deus dos céus terá que intervir para destruir essa união final? Por que seria necessário que ele fizesse isso? Porque esta é uma união no ocultismo, é uma união contra Deus, é uma união do anticristo. Isso é assustador. O mundo está terrivelmente enganado hoje. Nós precisamos estudar essas profecias com cuidado. Nós precisamos abri-las à medida que elas acontecem. Nós precisamos entender as suas nuances mais sutis, para que não sejamos enganados quando um pregador disser: o anticristo viveu no passado, ele era um rei grego, o seu nome era Antíoco Epifânio IV, mas ele foi destruído pela rocha. A rocha atinge os pés, ela não atinge os quadris, ela não atinge o rei grego. Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9. Tenham cuidado como nós interpretamos a profecia. Nós não podemos fazer a bola girar equivocadamente. Cristo vai voltar, a rocha de todos os séculos. O verso 35 diz: e a pedra que esmiuçou a imagem se tornou uma grande montanha. Uma montanha na Bíblia representa reino, e ela encheu toda a terra. O próprio Deus vai estabelecer um reino. O sonho é certo e a interpretação é certa. Daniel 2:45. Agora, nós estudamos alguns detalhes hoje à noite. Nós fizemos um passeio preciso pela história. E vocês não concordam que Daniel acertou tudo? Sim ou não? Claro que Daniel acertou tudo. Agora, eu tenho más notícias para vocês. Notícias terríveis para vocês. Agora, Daniel vai pegar esta figura. Hoje à noite, a figura foi uma dessas figuras que você dá para as crianças colorirem. Foi só um esboço. E então você dá um lápis de cor e você diz: você pode colorir essa figura. Agora, na nossa próxima palestra, nós estudaremos Daniel capítulo 7. E nós vamos colorir a figura. E então vai ficar ainda mais assustador, porque nós veremos a realidade desse poder. E alguns de nós ficaremos ofendidos.
Alguns de nós ficaremos chocados. Alguns de nós diremos: eu não quero mais ouvir isto. Eu insisto com vocês, continuem a vir, porque há uma solução fascinante para este problema. Você sabia que o livro do Apocalipse pega esta grande batalha final entre o bem e o mal, que é uma batalha secreta, As primeiras palavras que Jesus usa quando lhe perguntaram: qual é o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos? A primeira coisa que ele diz é: tende cuidado para que ninguém vos engane. O engano é o nome do jogo. Será que há lobos em pele de ovelha enganando o povo de Deus? Será que o mundo está sendo conduzido por um caminho obscuro, pensando fielmente que estão fazendo a coisa certa, quando estão sendo enganados diretamente para entrarem nas covas do inferno? Será isso possível? Se nós cremos nos profetas, se nós os estudamos cuidadosamente, se mesmo que isso nos ofenda, eu já estive do outro lado da cerca, e quando eu estudei a profecia, eu me ofendi, e a minha família se ofendeu, e nós choramos baldes de lágrimas. E agora eu tenho baldes de esperança, porque Deus me mostrou, e Deus mostra para todos nós, para todos que estamos no mundo, através da sua palavra, que só há um lugar onde nós podemos encontrar a verdade e a esperança. Mas ele tem um esboço desse engano total da nossa época, e nós precisamos conhecê-lo. Há um pequeno grupo hoje aqui à noite, mas o mundo inteiro precisa saber que engano é este. Eu lhe animo a trazer também os seus amigos. Chamem-nos nas ruas, para os valados, para circunvalações. Convidem as pessoas para o banquete do Cordeiro. Não muitos ricos, não muitos sábios, não muitas pessoas de boa reputação atenderão o seu convite. Se eu falar alguma coisa contrária à palavra de Deus, vocês podem sair na mesma hora. Se eu não disser o que está na Bíblia, saiam. Testem cada palavra que eu disser. Coloquem a palavra de Deus como sua balança, como seu filtro. E então, se vocês puderem, mostrem-me que eu estou errado e eu vou mudar. Eu prometo, eu não quero fazer outra coisa senão estar em harmonia com a palavra de Deus. Este é o meu desafio. E nós vamos ficar firmes na palavra de Deus, nós vamos nos ater a essa palavra e vamos ver exatamente o que está acontecendo em nossa época. Por mais assustador que você imagine, nós temos esperança, porque o Deus dos céus estabelecerá um reino que não será jamais destruído, e este reino está às portas, e da minha parte, eu quero fazer parte deste reino. Que Deus os abençoe e os guarde, e que nós possamos nos encontrar mais uma vez para colorir a figura do capítulo 7 de Daniel.